vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, nós acompanhamos há pouco aqui a reportagem da Daiane Ponte falando a respeito das denúncias de genocídio, né? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro é alvo de representações criminais no Tribunal Penal Internacional. Essa matéria, inclusive, foi feita antes de uma nova representação que foi feita por profissionais da saúde, também por genocídio e crime contra a humanidade, em relação ao presidente Jair Bolsonaro no mesmo Tribunal Penal Internacional, por conta da condução da condução do governo durante a pandemia de coronavírus. Folena, como é que você vê mais essa representação e também quais as possibilidades dessas representações prosperarem de, na verdade, provocarem a abertura de algum procedimento nesse tribunal que fica em Haia, na Holanda? Ô, Glauco, inegavelmente, quer dizer, o governo de Bolsonaro é um governo que descumpre a Constituição a todo momento. É um governo que atenta contra os povos, contra a pluralidade no país, contra as minorias. Então, a primeira representação contra ele, né, por violação de direitos humanos, né, na tentativa, na caracterização do delito de genocídio com relação aos povos indígenas, e agora essa nova, né, a partir até mesmo de uma manifestação, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes, né, ao fazer uma referência de que o governo, né, inclusive alertando aos militares para que não caminhassem, né, o país para um genocídio, né, essa manifestação de Gilmar Mendes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, vem fortalecer para a comunidade internacional a necessidade de se apurar e verificar o que se passa no Brasil com relação à violação dos direitos humanos. Essa questão da pandemia é muito séria, porque um país que já tem, nesse momento, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas infectadas, um país que já ultrapassou, segundo dados oficiais, que não são dados totalmente confiáveis, por causa das subnotificações, há mais de 87 mil mortos, e o governo não tem nenhuma política pública para controle da pandemia, é uma situação muito séria e a comunidade internacional tem que se posicionar a respeito disso. Então, o Tribunal Penal Internacional, diante dessas duas reclamações apresentadas, vai ter que se debruçar. Muitos, né, dizem que o processamento no tribunal é muito especial, é muito delicado, mas é uma oportunidade para se avaliar e avançar na jurisprudência. Quer dizer, então, nesse primeiro momento, se aceita ou não aceita as representações contra a violação dos direitos humanos, em particular com relação ao delito de genocídio. Esperamos, temos confiança que assim seja feito o processamento. Recebida, aberto o processo, intimado, citado o presidente da República para apresentar sua defesa. Se ao final chegar à conclusão que, de fato, o crime de genocídio, sendo assegurado a ele o contraditório, a ampla defesa, ao final, chegando à conclusão de que se cometeu o crime de genocídio, ele tem que responder. Então é muito sério, porque a posição de Bolsonaro, ela desgasta o Brasil cada vez mais. Quer dizer, não é a figura do Bolsonaro que está ficando desgastada. O que está ficando desgastada é a imagem que a comunidade internacional tem do Brasil e de todos nós brasileiros. Porque é um governo que se coloca sistematicamente contra tudo que tem, né, de boa relação entre os países, né, da boa relação que tem com os nossos vizinhos da América do Sul. Então, é uma situação muito ruim para nós como brasileiros. Quer dizer, o Bolsonaro hoje mancha a imagem do Brasil e dos brasileiros, Glauco. E como você ressaltou, né, Folena, embora haja aí um entendimento em relação àquilo que acontece no Tribunal Penal Internacional, que julga principalmente ações ali dentro de conflitos bélicos, crimes de guerra, mas hoje o mundo vive um contexto totalmente diferente por conta da pandemia de coronavírus. E o Estado brasileiro já se mostrou aí, inclusive em comparação com experiências internacionais, está se mostrando não só insuficiente, mas existem ações que podem ser de fato enquadradas aí como estimuladoras do genocídio, Folena. Sim, Glauco, esse é o papel do direito.
Quer dizer, o direito não pode ser analisado de uma forma isolada, estanque, como alguns analistas na área do direito internacional têm procurado colocar. Essas reclamações não vão dar em nada porque a jurisprudência do tribunal é muito rígida na aceitação desse tipo de denúncia. Mas cabe aos advogados, cabe à sociedade apresentar as reclamações e cabe também àqueles que recebem, no caso, o Tribunal Penal Internacional, verificar, avaliar e evoluir com sua jurisprudência. Quer dizer, o direito não é algo para ser analisado de uma forma isolada. Então, Glauco, é uma oportunidade, inclusive, para a comunidade internacional transmitir não só para o Brasil, mas para outros países do mundo, ou outros dirigentes, né, outros governantes que não têm tido respeito aos povos dos seus países e povos dos outros lugares. Quer dizer, o governo brasileiro sistematicamente não só nos ofende como brasileiros, né? Diversos grupos aqui no Brasil têm sido perseguidos por parte do governo. Mas o governo também, o governo do Brasil, tem ofendido outras nações. Nós estamos agora num contencioso desnecessário com o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. Então, quer dizer, com, inclusive, integrantes do governo, né, que ofenderam um outro país soberano. Então, o papel, volta a assistir, Glauco, a sua questão que você coloca, nos permite avaliar e colocar com muita clareza. O direito não deve ser analisado de uma forma isolada. É papel do intérprete, dos advogados, dos juízes, evoluir com relação à interpretação desse direito e colocar. Estamos diante de uma situação que, de fato, no Brasil, há uma evidente omissão por parte do Estado brasileiro com relação à questão dos povos indígenas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já foi chamado, já tem uma DPF em curso no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator concedeu uma liminar para que houvesse uma mesa de diálogo e parece que essa mesa de diálogo não funciona. Ou seja, não há interesse por parte do governo de proteger a minoria, que é no caso dos povos indígenas. Ou seja, é aquilo que foi falado pelo atual presidente da República quando ele ainda sequer era candidato. As ofensas que ele disparava contra os povos indígenas e contra as minorias. Então, quando chega ao poder, ele agrediu os povos indígenas e continua agredindo, porque não precisa só ser uma ação. A omissão também, durante uma pandemia, pode caracterizar exatamente, né, a condução de um genocídio, quer dizer, o extermínio de todos os povos indígenas do Brasil, como está acontecendo, e está sendo denunciado não só por especialistas no Brasil, como no exterior. Então a situação nos parece que é muito grave e Bolsonaro tem que, de fato, né, se tiver cometido no Concerto das Nações alguma violação com relação aos direitos internacionais, tem que ser processado. E aí ele segurado o devido processo legal e os direitos de defesa, Glauco. Então, eu volto a insistir. Não é uma questão para ser vista de forma isolada. É uma questão em que vai caber aos juízes, no âmbito da Corte, né, internacional, avaliar se é possível ou não o recebimento dessas reclamações, que me parece que tem muito fundamento e são reclamações muito bem estruturadas, Glauco, sobre o aspecto do direito. E quando a gente fala em genocídio, né, justamente dentro desse contexto de pandemia, Folena, temos também a situação do nosso sistema carcerário, né, que não só o governo Bolsonaro é responsável, como também governos estaduais, e tivemos aí a decisão do ministro do STJ, o João Otávio Noronha, né, que inclusive testou positivo agora para Covid-19, na semana passada negando um HC coletivo justamente para pessoas que estavam na mesma situação de Fabrício Queiroz, a quem ele concedeu aí a passagem para prisão domiciliar, né, fazendo o mesmo, inclusive, para a esposa dele, mas ele negou esse HC coletivo para presos que estão na mesma situação. Como é que você viu isso? Também como é que você vê a omissão, de uma forma geral, Folena, do Estado brasileiro em relação à população carcerária nesse contexto da pandemia? Glauco, esse tema não é novo. Eu me lembro que quando o ministro Ricardo Lewandowski foi presidente do Supremo Tribunal Federal, uma das grandes preocupações que ele colocou na pauta do mandato dele foi exatamente a questão carcerária. Inclusive, a preocupação que se tinha naquele momento, exatamente como agora, com relação à questão da Covid, com relação às posturas equivocadas do governo, né, com relação à questão da violação dos direitos humanos,
Naquele momento, a preocupação de Lewandowski era tentar transmitir para a comunidade internacional que o Supremo Tribunal Federal estaria preocupado com um grave problema brasileiro, que é a questão carcerária. Porque a questão carcerária, Glauco, é um reflexo da sociedade que nós temos nesse país. É o reflexo do que nós estamos vendo na Covid. É uma sociedade que não tem nenhuma preocupação com os mais pobres, não tem nenhuma preocupação com os negros, não tem nenhuma preocupação com os trabalhadores. Então, o reflexo da situação carcerária brasileira é isso. É a forma que você tem de tirar da sociedade aquelas pessoas que estão te incomodando. É colocar num depósito humano pessoas sem a menor condição. Não atende às prisões brasileiras, não atende nenhum requisito internacional e nem mesmo da Constituição brasileira com relação à proteção dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Está no artigo 1º da Constituição, Glauco. Artigo 1º da Constituição diz que o Estado brasileiro tem como um dos seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana. Tratar presos, não importa do que cometeram, Glauco. Não vou entrar aqui na questão do indevido encarceramento, não vou entrar no mérito dessa matéria agora, que eu considero até desnecessária nesse momento. Mas a partir do momento que você tem uma pandemia e que não há por parte do Estado brasileiro controle para quem está liberto, imagina para quem está confinado. Então, é uma tragédia, e que muito dessa tragédia colabora o governo, os governos, vamos colocar assim com muita clareza, o governo federal, que é responsável, os governos estaduais, que são responsáveis, e também o Poder Judiciário. Os juízes sabem disso. O Supremo Tribunal Federal foi colocado diante do problema recentemente e me parece que fez vista grossa. O Superior Tribunal de Justiça também continua insistindo que as pessoas devem continuar presas. O Conselho Nacional de Justiça não toma posição com clareza. Então, Glauco, o que está acontecendo é que as pessoas vão morrer. Da mesma forma que as pessoas estão morrendo, 87 mil pessoas nas ruas, que no 2 milhões e 400 não tem nenhuma política pública de proteção para que nós possamos enfrentar a pandemia, imagina quem está encarcerado e é considerado, né, uma pessoa indesejável. Então, não há, por parte do Estado brasileiro, nenhuma preocupação nesse sentido. E com relação à questão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, são essas coisas, Glauco. São decisões, né, que não tem nenhum critério de razoabilidade, de proporcionalidade, nenhum critério nem de justiça, de equivalência. Por quê? Para uns é concedido, para outros não é. Então você veja em que situação nós colocamos, o que revela, né, a total fragilidade do sistema judiciário brasileiro, que é incapaz de dar respostas e soluções para a sociedade brasileira. O que demonstra, Gal, que é necessário, mais do que nunca, num Estado democrático, de direito, ser revisto o sistema judiciário brasileiro. A maneira com que o sistema judiciário brasileiro, ao longo da República, desde a sua fundação até os dias de hoje, tem se posicionado, nunca foi no sentido de proteger a maioria da sociedade. Ao contrário, é um sistema muito perverso e muito injusto. Muito injusto. Que a uns é dado um tratamento, criado súmulas vinculantes, jurisprudências especiais, como foi no caso da algema, da súmula vinculante das algemas, que foi concedida para um banqueiro. Agora, quando os demais presos que estavam na mesma condição, encarcerados, apresentaram o mesmo argumento, rasgaram os habeas corpus, não foram julgados. Então, é um sistema que chega a ser lugar comum. Dizer que o sistema judiciário brasileiro é perverso, né, chega a ser lugar comum, porque é uma realidade que o povo pobre da periferia e o povo camponês, os trabalhadores no campo, sabem o que nós estamos falando. Então, é um sistema injusto com os trabalhadores urbanos, em que uma Suprema Corte valida uma reforma trabalhista que nós estamos vendo agora nessa brutal crise sanitária e brutal crise do sistema capitalista, que foi completamente injusta e que se revela totalmente contrária ao que está na Constituição de 88. Mas foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que se esperar? O que se esperar, Glauco, é resistência por parte dos advogados, por parte dos operadores do direito, que têm consciência de que temos que ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa. É isso que nós não temos visto. Mas temos que continuar resistindo, Glauco, a todo momento. Tá certo, Folena. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um bom dia, uma boa semana para todos, na medida do possível.
Bom dia para você também. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.